Meu tio escondeu coisas ilegais na minha casa, dormiu com minha esposa e fez com que eu fosse preso. 2 anos atrás fui preso em minha própria casa por algo que não fiz. Foi uma batida policial completa. Os policiais gritando, me jogando no chão na frente do meu filho e me levando algemado como se eu fosse um chefão do cartel. Encontraram uma bolsa de esportes no acesso ao porão, dentro comprimidos e montes de dinheiro em espécie, o suficiente para me acusarem. Eu não fazia ideia de como aquilo foi parar lá, mas assim que vi soube que estava perdido. Nada do que eu dissesse importava. Não importava meu histórico, nem que eu não tivesse antecedentes, nada. Disseram que a casa era minha, as substâncias estavam dentro, então eu era o culpado. Eu não era um cara ingênuo. Sabia como aquilo parecia, mas não parei de gritar para quem quisesse ouvir que aquilo não era meu. Disse a eles que nunca tinha visto aquela bolsa antes. Até me ofereci para fazer um polígrafo. Nada disso importou. É aqui que a coisa piora. Alguns meses antes da prisão, meu tio, vamos chamá-lo de Dario, ficou hospedado comigo e minha esposa Isabela. Ele vinha de uma confusão pessoal, tinha perdido o apartamento e dizia que precisava de um lugar para se reerguer. Disse que só precisava de um lugar para ficar por um tempo. Não tínhamos uma casa grande, mas dávamos um jeito. Ele ficou no quarto de hóspedes, não pagava aluguel, mas ajudava com algumas coisas. Não pensei que ele me trairia, não dessa maneira. No início Isabela não estava muito feliz com ele ali, mas com o tempo eles ficaram mais à vontade demais. Em retrospecto, eu voltava para casa de turnos longos e os encontrava assistindo televisão juntos, agindo como colegas de quarto. Eu não queria ser aquele cara que desconfia do próprio tio, mas notava pequenas coisas, como ela se tornava mais distante com o tempo, como parecia irritada toda vez que eu tentava falar sobre o futuro, como de repente tinha dores de cabeça noite sim, noite não. Eu estava cansado, trabalhando para manter tudo em ordem. Depois da prisão tudo aconteceu rápido, datas de julgamento, fiança negada, um defensor público dizendo que eu enfrentaria uma sentença pesada a menos que aceitasse um acordo. Eu me mantive firme, disse que não era culpado. Isso me rendeu a sentença completa, 5 anos sem liberdade condicional. No início Isabela esteve ao meu lado, no começo ela trouxe meu filho para me visitar algumas vezes. Ela me disse para ser forte, que acreditava em mim, e chorou durante a sentença. Pensei que superaríamos isso. Depois ela simplesmente parou de aparecer, as mensagens que eu deixava não eram respondidas, ela me bloqueou da linha da prisão. Tive que saber do meu filho através da minha irmã que ainda morava na cidade. Ela me disse que ele estava bem, mas até ela admitiu que Isabela estava agindo de forma estranha. Ela não queria me contar muito, apenas disse que as coisas tinham mudado. Comecei a perceber o que estava acontecendo depois de um tempo, mas não havia muito que eu pudesse fazer lá de dentro. Ficava acordado à noite tentando entender como aquelas coisas foram parar na minha casa. Continuava voltando a uma única coisa. Dario, ele era o único outro adulto com acesso a todos os cantos da casa. Conhecia a planta da casa, sabia do acesso ao porão, mas desapareceu pouco depois que fui preso. Simplesmente pegou suas coisas e foi embora. 5 anos é muito tempo quando se é inocente, especialmente quando se perde tudo. Empregos perdidos e reputações destruídas. Seu filho mal se lembra de você. E sua esposa seguiu em frente sem uma palavra. Então veio a surpresa. Há cerca de 6 semanas fui chamado ao gabinete do diretor da prisão. Um representante legal me esperava lá com notícias. Acontece que vários casos relacionados à delegacia onde fui preso estavam sendo revisados devido a procedimentos de busca duvidosos, entradas ilegais, detalhes de mandados de prisão ausentes e provas manipuladas. Minha advogada havia solicitado uma revisão 1 ano antes e finalmente obteve resultados. Anularam minha condenação. Saí 2 semanas depois. A liberdade não pareceu uma vitória. Saí e não havia nada. Nenhuma recepção. Nenhuma família esperando. Apenas um mundo frio e uma sacola de esportes barata com minhas roupas velhas. Fui ficar com meu primo Jim, que é o único que ainda me apoiava. Ninguém mais sequer atendeu minhas ligações. No dia seguinte à minha saída, Jim me chamou para conversar e disse que precisava me contar algo antes que eu descobrisse de outra forma. Ele mostrou uma foto em seu celular. Era meu filho em pé na varanda de uma casa ao lado de Dario. A varanda me parecia familiar, e deveria. Era a minha casa. Aí estava o que acabou comigo. Dario se mudou para minha casa com minha esposa, criou meu filho. Agiu como se tivesse tomado meu lugar quando eu supostamente cometi um erro. Jim me disse que os boatos da vizinhança já circulavam há um bom tempo. As pessoas diziam quão trágico era, como Isabela encontrou consolo em Dario, como ele se tornou uma figura paterna para meu filho. Alguns até acreditavam que eu merecia estar preso. Fiquei com isso na cabeça por dias. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Continuava me perguntando se Isabela estava envolvida desde o início. Ela sabia que a bolsa tinha sido plantada? Será que me armaram uma cilada? Ou ela simplesmente foi fraca e não quis acreditar que eu era inocente? De qualquer forma, eu não ia mais me fazer de bobo. Não me importava se chorassem, implorassem ou tentassem se justificar, eu queria respostas. Ainda não os confrontei, apenas tenho observado de fora juntando o pouco que posso. Descobri por Jim que meu filho começou a chamar Dario de pai 1 ano depois que eu fui embora. Isso me destruiu, não só porque eu sentia falta dele, mas porque outro homem tomou meu lugar e me apagaram. Agora estou aqui, sem emprego, sem casa, com quase nada na minha conta bancária e uma vida que me foi roubada pelas pessoas em quem confiava. Estou com raiva, estou cansado e estou tentando não fazer algo que não possa ser desfeito, algo que me mande de volta para onde vim. Não sei qual é o próximo passo. Vou lá e os confronto? Vou direto a um advogado e começo a investigar o Dario? Existe alguma forma de provar que ele plantou aquela bolsa? Isabela admitiria
resolveria alguma coisa agora? Não espero um grande confronto onde todos confessem e chorem e a verdade magicamente resolva tudo, mas também sei que não posso ficar aqui agindo como se isso não tivesse acontecido. Não sou o mesmo homem que era há 2 anos. A prisão te muda. Quero justiça, ou o que quer que reste dela, mas também quero ver meu filho de novo. Quero que ele saiba que não o abandonei. Estou apenas tentando descobrir onde está a linha entre recuperar minha vida e destruir o resto da deles. Preciso saber qual é o próximo passo, porque isso não acabou, nem de perto. Atualização. Eu não entrei naquela casa pensando que resolveria alguma coisa, só precisava ver os rostos deles quando vissem o meu. Os mesmos rostos que costumavam sorrir quando eu entrava pela porta, agora estavam vivendo uma vida completamente nova sem mim, na minha casa e com meu filho. Eu não ia mais ficar à margem me perguntando, precisava de respostas, mesmo que fossem feias. Meu primo me deixou a um quarteirão de distância, não queria armar um escândalo, mas também não ia entrar em silêncio. Fiquei do lado de fora por 1 minuto, apenas olhando a casa. Meu filho estava andando de skate na entrada da garagem, isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Eu não o vi há quase 2 anos e ele parecia maior, como se eu tivesse perdido uma parte importante da vida dele. Ele não me reconheceu, essa foi a primeira coisa que partiu meu coração, mas devo admitir, minha aparência está um pouco diferente. Ele apenas me olhou como se eu fosse um estranho se aproximando. No início não disse nada, apenas o observei tentando processar o fato de que este era meu filho e ele não me conhecia. Isabela veio até a porta, percebi que ela não me esperava. Então, ela se afastou, como se soubesse que eu não iria embora sem entrar. A casa parecia a mesma, só que mais cheia de vida, brinquedos por toda parte, fotos do meu filho na parede, algumas com meu tio nelas. Esse foi o segundo golpe. Fiquei ali, tentando me concentrar, não explodir, mas minhas mãos tremiam. Ele desceu as escadas, calmo como sempre. Meu tio, o homem que eu costumava admirar, me deu um meio aceno arrogante, não se desculpou e não parecia nervoso com minha presença, apenas disse que o que aconteceu foi uma bagunça, mas que ele já tinha superado. Como se fosse algo que aconteceu com ele, não algo que ele causou. Não me preocupei em ser gentil. Perguntei diretamente se ele plantou aquela bolsa de esportes. Ele deu de ombros dizendo que eu provavelmente tinha me misturado com as pessoas erradas e que provavelmente tinha esquecido algo que fiz, tentando me fazer de louco. Isabela interveio rápido, não para me defender, mas para amenizar as coisas. Disse que não valia a pena reviver o passado, que o que aconteceu já havia sido resolvido legalmente e que talvez eu devesse me concentrar em reconstruir, em vez de andar para trás. Perguntei se ela realmente acreditava que eu coloquei aquelas coisas lá. No início ela não respondeu, apenas olhou para baixo e disse que não sabia em que acreditar. Admitiu que começou a se apoiar no meu tio alguns meses depois que fui preso. Disse que começou como uma ajuda com nosso filho. Ele já estava ficando lá, dormindo no sofá antes de tudo acontecer. Quando fui preso ela disse que se sentiu sobrecarregada. As contas, a criança, o julgamento das pessoas, ela se apoiou nele e uma coisa levou a outra. Acho que ela nem percebeu o quão patético isso soou. Não foi um acidente, foi uma escolha. Perguntei por que ela parou de responder minhas cartas. Ela respondeu que doía demais, que pensou que eu sairia e pioraria as coisas, que eu voltaria com raiva e violento, e arruinaria tudo que ela havia reconstruído. Perguntei por que ninguém me disse que eles estavam juntos. Ela disse que não queria adicionar mais dor ao que eu já estava vivendo. Mas isso é bobagem. Ela não queria ser vista como a vilã. Só isso. Não fiquei muito tempo. Meu tio agiu como se eu fosse um convidado. Isabela tentou agir como se estivesse presa no meio. Nenhum dos dois assumiu a responsabilidade pelo que fizeram. Saí antes que chegasse ao ponto de esmagar crânios com minha bota. Não quero ser o cara que perde o controle e acaba de volta na prisão. No dia seguinte recebi uma mensagem direta no Facebook, um cara de quem eu mal me lembrava, sobrinho de um vizinho que costumava frequentar o bairro, vinha jogar bola de vez em quando e fazíamos churrascos na vizinhança. Ele disse que tinha algo para me contar e não queria colocar por escrito, me deu um número para ligar. Nos encontramos naquela tarde. Ele parecia nervoso, mas sério. Disse que sempre se sentiu culpado por não ter falado antes. Contou que viu meu tio entrando no acesso ao porão da minha casa tarde da noite, talvez 2 ou 3 dias antes da batida policial. Disse que ele parecia suspeito. Meu tio estava agindo com muita cautela. Olhava ao redor como se não quisesse ser visto. Esse cara não disse nada na época porque estava em liberdade condicional e não queria se envolver com a polícia, especialmente com aquela delegacia, porque sabia dos rumores. Ele me contou tudo e eu gravei. Ele concordou em assinar uma declaração se eu precisasse. Disse que aquilo o estava corroendo por dentro há 2 anos. Sabia que algo não estava certo, mas ficou quieto porque não confiava na polícia. Liguei para a advogada que ajudou a anular minha condenação. Ela me disse que isso poderia ser um grande problema, especialmente porque a delegacia que me prendeu já estava na mira por batidas ruins e buscas ilegais. Agendamos uma reunião. Vou entrar com uma ação civil contra o departamento por condenação injusta e minha advogada está me ajudando a investigar possíveis acusações contra meu tio. Se pudermos provar a intenção e conectar a declaração dele com o relatório policial, pode haver o suficiente para apresentar acusações criminais por perjúrio ou algo pior. Isabela ainda não tentou entrar em contato comigo. Suponho
Suponho que a ficha ainda não caiu para ela, mas vai cair. Se meu tio enfrentar problemas legais e aquela casa se tornar parte de uma investigação, as coisas vão ficar desconfortáveis rapidamente. Eu já não sei qual é a cara da justiça, só sei que quero que a verdade venha à tona. Quero que fique registrado que não fiz o que disseram que fiz. E se isso significa tirar todos os esqueletos de todos os armários, que assim seja, já não tenho nada a perder. O próximo passo é o lado legal. Publicarei outra atualização depois da minha reunião com a advogada e de iniciar o processo. Desta vez não vou deixar que me enterrem, não de novo. Atualização 2. Tenho estado quieto nas últimas semanas porque tive que agir com cautela. Assim que tive aquela ligação com Jason, o sobrinho do vizinho, soube que tinha em mãos a única coisa que poderia escancarar tudo isso. Mas ter uma história e provar um caso são duas coisas completamente diferentes. Então, mantive todas as expectativas baixas. Não queria criar falsas esperanças de conhecer a justiça pela primeira vez. Minha advogada esteve analisando a gravação. Ela foi cautelosa. Disse que não garantia nada, mas acrescentava peso, especialmente porque a delegacia já estava sob ataque. Então, ela obteve o histórico do meu tio, algo que nunca pensei em fazer antes. Acontece que o homem tinha 2 antecedentes criminais sigilosos de fora do estado, um por posse de substâncias no início dos anos 2000 e outro por obstrução de justiça. Nada que tivesse vindo à tona enquanto ele estava hospedado conosco. Nada que tivesse aparecido sem uma verificação mais profunda. Minha advogada obteve acesso a uma cópia do meu relatório de prisão e das declarações colhidas na época. Meu tio havia dado uma declaração à polícia alegando que eu vinha agindo de forma errática e que tinha novos amigos que chegavam tarde da noite. Basicamente, ele ajudou a construir o caso contra mim por dentro. Isso deu a eles causa provável suficiente para se concentrarem em mim e não nele. Então, entramos com uma ação civil contra o departamento. Condenação injusta, litigância de má-fé e danos morais. Assim que isso veio a público, toda a situação mudou. Repórteres começaram a entrar em contato comigo. Ainda não falei com ninguém. Não me interessa me tornar o rosto da causa de ninguém. Só quero recuperar meu nome, meu tempo, meu filho. Isabela deve ter ficado sabendo. Porque começou a ligar de novo. Desta vez ela não soava calma nem na defensiva, soava assustada. Deixou uma mensagem dizendo que não queria que nosso filho ficasse preso no meio de tudo isso e que sentia muito pelo que aconteceu, mas que estava presa e não podia arriscar perder a casa. Eu não respondi. Uma semana depois recebi a confirmação da advogada. A prefeitura havia aberto uma revisão interna, não apenas do meu caso, mas de uma série de prisões feitas pela mesma delegacia no mesmo ano, todas relacionadas ao mesmo grupo de policiais. Aparentemente meu caso foi um dos tantos que transformou isso em uma auditoria séria. Então, tudo explodiu de uma vez. A bolsa de esportes que usaram como evidência nunca tinha sido testada para DNA. Não me perguntem como conseguiram uma condenação sem isso, mas conseguiram. Agora que estava sob revisão fizeram um teste. E adivinhem quem apareceu? Meu tio. DNA de suas células da pele no zíper e dentro da bolsa. Não terminou aí. Alguém de alto escalão na promotoria discretamente soltou a bomba de que o testemunho original do meu tio estava sendo reexaminado e poderia ter sido perjúrio. Isso por si só poderia acarretar acusações, mas se adicionarmos seus antecedentes, eles o estavam encarando com uma nova perspectiva. Então, agora a ameaça era real. Isabela entrou em modo de pânico total. Foi à casa do meu primo onde tenho ficado. Não a deixei entrar, mas saí para falar com ela. Ela me disse que havia falado com um advogado e que se eu levasse isso adiante, talvez ela também se envolvesse. E ela não tinha ideia do que meu tio fazia. Continuava tentando dizer que só estava protegendo nosso filho e que ele poderia ficar sem mãe. Eu disse que não me importavam mais suas desculpas e que se nosso filho ficasse sem mãe seria culpa exclusivamente dela. Ela deixou aquele homem entrar em nossa casa. Deixou que ele tomasse minha vida, meu papel, meu filho. E agora que o calor de tudo isso a está atingindo, ela quer falar sobre sentimentos. Ela disse que estava disposta a cooperar se as coisas se tornassem legais, mas que tinha que pensar no bem da família. Eu disse que a família foi destruída por culpa dela e do meu tio. Eu não ia ficar de braços cruzados enquanto ela me culpava por isso. No momento em que ela deixou meu tio se sentir confortável na vida do meu filho, enquanto eu apodrecia escrevendo cartas que ninguém lia, ela não se importava com nada disso. Mandei ela ir embora. Há alguns dias minha advogada me ligou, disse que o departamento queria chegar a um acordo. É para evitar uma longa batalha legal, sem admissão de culpa, apenas um pagamento discreto e uma ficha limpa. Não é dinheiro que mude a vida, mas é alguma coisa. Por isso estou pensando. Mas isso não é tudo. Os promotores abriram oficialmente um processo contra meu tio, posse com intenção de venda, obstrução de justiça e perjúrio. Basicamente, o mesmo de que fui acusado, mais alguns extras, 3 crimes graves. Há uma audiência no próximo mês. Atualização 3. Muita coisa aconteceu desde minha última publicação. Tenho me mantido discreto e deixado as coisas se desenvolverem sem apressá-las. Não queria publicar nada até sentir que isso era realmente real. E agora é. Não assinei o acordo. Quero que os responsáveis sofram as consequências e acredito que posso conseguir mais dinheiro do que eles propuseram. Talvez eu não consiga nada, mas quero justiça de verdade, em vez de os culpados se safarem sem consequências reais além de um único pagamento. O processo criminal contra meu tio está em andamento e minha ex-esposa age como se nada disso fosse culpa dela. Então, aqui estamos agora. O processo que movi contra o departamento irá a julgamento. Eles acharam que isso poderia explodir se viesse a público, e é exatamente isso que eu busco. Não quero que saiam impunes disso. Não quero que outra pessoa passe pelo mesmo. Ofereceram um acordo, uma quantia baixa de 6 dígitos. Para minha situação, não é um dinheiro ruim,
mas não é suficiente. Vinha com o típico "isto não é uma admissão de culpa, blá blá blá, chegou tarde demais, seguiremos com esse caso, mesmo que algumas pessoas não gostem. Os envolvidos foram afastados e substituídos por pessoal de cidades vizinhas. Sei que isso pode me trazer problemas, mas alguns policiais corruptos à paisana agora não vão me intimidar depois de passar 2 anos na prisão. Continuo processando, e por mais de 5 vezes o que eles ofereceram, estou ciente de que conseguir isso é quase impossível, mas me mantenho na linha de pensamento de querer obter justiça. Mas aqui está a parte que realmente importa, meu tio está afundando. A investigação avançou rápido assim que meu processo pressionou o departamento, ele está em areia movediça, estendendo a mão para que eu o tire de lá, mas eu apenas chutei sua mão e o observo engolir areia. Sua antiga declaração sobre eu estar agindo de forma paranoica não batia com os registros de chamadas e mensagens de texto que tiraram do meu celular antigo. Depois descobriram que ele tinha acusações sigilosas em um estado vizinho por posse com intenção de venda, e de repente o quadro ficou muito mais claro. As acusações são muitas, se continuar assim ele pode pegar muitos anos. O advogado dele está tentando dar outra abordagem, mas é muito difícil. Há provas demais contra ele, tantas que nem Isabela quer apoiá-lo. Suponho que minha esposa, porque ainda somos casados e ela nunca se divorciou de mim, costuma pular rápido de barcos que estão afundando. A rata entrou em contato de novo, disse que lamentava tudo e que não sabia em quem acreditar na época, afirmou que tinha medo, pensou que eu estava envolvida em algo perigoso e que meu tio a fez sentir que ele era o único que estava cuidando dela. Disse que não me traiu, pelo menos não no início, mas que as coisas ficaram confusas depois de um tempo, nem ela tem certeza de quando cruzou a linha. O que estou vendo é uma mulher apavorada com a possibilidade de o cerco se fechar contra ela tem medo que venham atrás dela, tem medo de perder a custódia ou que alguém investigue mais a fundo o que ela sabia e quando. Ela continuou dizendo que se sentiu manipulada, que pensou que eu era culpado devido à aparência das coisas, que só estava tentando sobreviver. Mas o que me incomoda é que ela não tentou falar comigo uma vez que saí, não até o processo ganhar força, não até a mídia se envolver, não até as acusações contra meu tio se tornarem reais. Não sei vocês, mas não me parece a atitude de alguém inocente. Agora ela quer que eu volte, nem mesmo como marido dela, apenas para estar presente e ajudar a criar nosso filho de novo. Mas é isso que acontece, ela sabe, simplesmente não quer dizer em voz alta. Por que então teria que admitir o que permitiu que acontecesse e enfrentaria acusações? Não tenho provas, mas se precisar encontrá-las com minhas próprias mãos, é o que vai acontecer. Ela teve uma chance de fazer a coisa certa, 2 anos atrás quando eu estava em uma cela, completamente confuso, sem receber cartas, ouvindo meu filho crescer através de atualizações da minha irmã, ela estava tomando uma decisão, eu não esqueci esses 2 anos. Ela deixou meu filho chamar outro homem de pai quando me afastaram, e tenho grandes suspeitas de que ela o ajudou a fazer isso. Não acredito em nada dela e não sinto um pingo de pena se ela acabar presa junto com ele. Então não vou voltar para aquela casa e fingir que nada disso aconteceu, não me importa quantas lágrimas ela derrame. O próximo passo é conseguir um acordo de custódia. Atualização 4. Custou um pouco para escrever isto, estas últimas semanas foram as mais emocionalmente exaustivas que já vivi. E isso quer dizer alguma coisa, considerando que já perdi 2 anos da minha vida sentado em uma cela por algo que não fiz. No fim de semana passado vi meu filho, foi a primeira vez real que o vi desde que tudo explodiu. Não através de uma foto ou ouvindo sobre ele por outra pessoa, mas pessoalmente. A última vez que o segurei ele tinha 4 anos e não queria ir dormir a menos que eu o carregasse, agora ele tem 6, parece maior, mais quieto, e eu nem sabia qual era a sua cor favorita. Esse tipo de constatação te atinge de uma forma para a qual acho que você não pode se preparar. O encontro foi em um parque, território neutro. Não foi ideia minha, mas fazia sentido. Falei com um terapeuta familiar antes. Tenho ido à terapia toda semana desde que tudo isso começou a desmoronar. Isabela chegou com ele e ficou para trás enquanto eu me sentava em um banco. Eu o vi me olhar como se eu fosse alguém que ele talvez já tivesse visto antes. No início foi apenas o básico, perguntando como ele estava indo na escola, se ainda gostava das mesmas coisas. Ele não disse muito. Então ele me perguntou se eu era um cara mau. Assim do nada. Já sei a quem posso culpar por isso. Provavelmente ouviu coisas de Isabela, do meu tio, talvez até de outras crianças. Não foi uma acusação, ele simplesmente parecia confuso e talvez um pouco assustado, e eu não sabia o que dizer. No início eu disse que as pessoas podem dizer todo tipo de coisas, mas o que realmente importa é o que é verdade. E a verdade é que eu não fiz o que me acusaram. Cometi erros, claro, mas nunca machuquei ninguém e nunca fiz nada para merecer ser separado dele daquela maneira. Ele ficou pensando por um momento, então me perguntou se eu ia voltar para casa. Eu disse que não, que o lar era diferente agora, mas que eu ia estar por perto, eu ia estar lá para ele de novo, eu ia estar lá como seu pai. Não sei o quanto disso ele entendeu, mas assentiu de novo. Então me perguntou se poderíamos chutar bola juntos, então fizemos isso, jogamos por talvez meia hora. Então ele me perguntou se poderíamos fazer isso de novo em breve. Eu disse, sim, vamos fazer isso. Isabela não disse muito ao buscá-lo ou entregá-lo, talvez porque agora ela tem muitos problemas e eu sou o culpado. O que merda, eu adoro.
O processo contra a delegacia foi resolvido. Não foi um pagamento milionário, mas me deu o suficiente para conseguir meu próprio lugar. Agora tenho um apartamento a alguns quarteirões. Não é nada especial, mas é perfeito para quando meu próprio filho começar a me visitar em casa. Comecei a trabalhar também, já que limparam minha ficha e não tenho antecedentes. Ainda é difícil conseguir trabalho porque socialmente sou aquela pessoa, mas alguém me deu uma primeira chance e pretendo aproveitá-la. Coisas melhores virão mais para frente. Junto com o processo, os policiais envolvidos também receberam sentenças diferentes, o que ajudou um pouco a limpar minha imagem. Meu tio aceitou um acordo. Era o melhor que ele podia fazer, de 7 a 9 anos. Ele não vai sair amanhã, isso é alguma coisa. Não é suficiente para mim, não em comparação com o que ele me tirou, mas é parte da justiça que eu nunca tinha visto. Espero que ele apodreça lá. Veremos, talvez haja alguma sorte. Pedi a guarda parcial, mas pode ser total se as coisas continuarem como imagino. Isabela também foi acusada. Parte do acordo do meu tio foi falar, e ele disse a eles que Isabela também sabia do plano. Talvez ela não tenha colocado aquela bolsa lá, mas segundo meu tio, o romance havia começado antes e esse era o plano para me tirar do caminho, ficar com a casa e com tudo. Vou pedir o divórcio. E dependendo de como evoluírem os problemas legais com Isabela, também processá-la e pedir a casa. Ainda não sei o que farei com ela, mas tenho certeza de que não quero morar lá dentro. Provavelmente vou queimá-la até as cinzas ou simplesmente vendê-la. Depende do meu estado de loucura no dia em que eu a conseguir, mas esse é um problema para o meu eu futuro, um eu bem distante no tempo. O terapeuta disse que levará tempo para meu filho recuperar essa conexão comigo. Eu já sabia, mas espero que não demore muito se minha esposa acabar na cadeia e eu conseguir a guarda total. Não esperem uma atualização minha tão cedo, não acho que nada disso se resolva nas próximas semanas. Atualização 5. Estou divorciado de Isabela. Obtive a guarda total do meu filho e também a casa. Acho que não faz sentido esconder porque vocês vão imaginar, Isabela foi considerada culpada. Mas sim, pediu divórcio. O que ela não fez enquanto estive 2 anos preso, mas eu fiz depois que ela recebeu a sentença. Minha advogada achava que seria mais fácil com ela condenada. E não se enganou, foi mera formalidade conseguir o divórcio ao entregar os papéis para ela na prisão. Também processamos e conseguimos a casa como compensação. Você não rouba 2 anos do seu marido e do seu filho para ter um caso e depois sai impune. Nunca decidimos processar meu tio, não haveria nenhum benefício em fazê-lo. Não é como se ele tivesse muito dinheiro depois que tiraram tudo dele por ser dinheiro vindo de coisas erradas. Ele estar preso por anos é a única coisa que me importa sobre ele. E como lhes adiantei, Isabela foi considerada culpada, mas diferente do meu tio, ela não fez acordo e foi direto a julgamento. Por sua cumplicidade, ela pegou 3 anos sem possibilidade de condicional. Isso me deu a guarda total imediatamente, e minha advogada me garantiu que será muito difícil para ela pedir a guarda compartilhada quando sair. No máximo ela pode aspirar a visitas supervisionadas. Meu filho está bem, e embora aquela primeira transição tenha sido difícil, hoje parece que não perdemos tempo. Bem, para mim sim, porque perdi muitas coisas no caminho, mas se ele se sente confortável morando comigo, é tudo o que preciso e quero. E quanto à casa, não a queimei, preferi vendê-la e esquecê-la. Queimá-la não teria me deixado nada, mas agora tenho o dinheiro dela, enquanto os dois vão experimentar o que eu passei, mas em versão estendida. Ainda não acredito, mas pude saboreá-la em primeiras doses. Justiça para mim seria que eles passassem o resto de suas vidas lá.